Deixa eu perguntar um negócio pra vocês. O Fernando Diniz, que é um cara que divide opiniões, né? Divide opiniões desde o Audax, lá quando ele surgiu, e virou técnico da seleção, dividindo opiniões também, não é unanimidade. Muita gente usa a expressão sempre, né? Não ganhou nada. Ganhou um campeonato carioca, basicamente. Isso. Chegar à final, só chegar à final, senhor Mani, já muda o Fernando Diniz eu acho. de status? Então, mesmo que ele... Não é perda, mesmo que o Fassicano você, mas mesmo que ele perda o Fassicano... Não, ele acha nesse que caso, a palavra perca, mesmo que ele perca... Ele não para de ver o programa. Fassicano, vai dormir. Vai para o aeroporto. Fassicano viaja hoje. No começo do ano eu falei assim, escuta, vamos esperar o Fernando Diniz até o final do ano, ver o que ele vai fazer pra gente ver se coloca ou não na seleção brasileira. Eu acho que ele já se credencia. Ele ganha um Carioca, ganha do Flamengo, ganha gigante do Flamengo com 4-1 na final, no último jogo. Né? Chega na final da Libertadores, entra na final da Libertadores como favorito, tá bem no Campeonato Brasileiro. Qual é a classificação do brasileiro aí? Nós temos na mão aí, tem atualizado. Ô, Mick Jagger, tem aí a classificação não? Ou é o Marcelão? Ali. Olha lá. O Fluminense, sexto lugar. Ele está a 11 pontos do Botafogo. Entendeu? Dividido, se dividindo com a Libertadores. Tanto que no jogo contra o Cuiabá, que ele perde por 3-0, ele vai com o time reserva. Totalmente reserva. Os titulares nem foram para Cuiabá. Se o Fluminense estivesse se dedicando ao Campeonato Brasileiro, como o Botafogo se dedica, você pode ter certeza que a diferença não seria essa. Seria bem menor. Então ele faz o Campeonato Brasileiro bem interessante, o Fernando Diniz com o Fluminense. Ele ganha o Campeonato Carioca, chega gigante na final, repito. Preciso parar de falar gigante, eu falei muito isso. Na final da Libertadores. Então, nesse momento, o Fernando Diniz, pra mim... Quer dizer, já mudou de gaveta, subiu um degrau. Você também? Pra mim também. Você também? Ele comete uns erros ainda, cara. Também. Todo mundo comete. Acho que o erro que ele cometeu lá no jogo do Maracanã poderia ter custado a classificação ao Fluminense. De forma mais definitiva. Quando ele perde o Samuel Xavier e não coloca o Guga. Sim, mas... Aí o Internacional faz o gol. Ok, beleza. Mas o Samuel Xavier erra ao ser expulso. Ele já erra ao ser expulso. Aí tá, não é culpa do técnico. Não é culpa do técnico. Mas o técnico poderia ter... Mexido melhor. Ele recuou ele podia ter mexido melhor. Ele recuou o Arias. Ele recuou o Arias e aí o gol sai ali. O gol sai ali, o primeiro gol. Agora todos concordamos, vamos ver se fazer uma outra provocaçãozinha pra vocês, que o Fernando Diniz é o técnico mais diferente que surgiu no Brasil nos últimos 10 anos. Né? Sim. Diferente, sim. Não tô discutindo aqui se é o melhor, se é o pior, diferente. Sim. De fazer alguma coisa diferente. Sim. Ele tem uma vantagem, né? Ele não tem esse negócio assim, ele vai limitado naquela ideia, naquela formação tática, ele encaixa o jogador. Então, por exemplo, chegou o Marcelo. Ele deu um jeito de encaixar o Marcelo no time do Fluminense. E muita gente questionando se o Marcelo era um lateral, se não era mais. Muita gente chamando que o Marcelo já estava ultrapassado, que não daria certo no esquema tático do... O Ganso, por exemplo. O Ganso é um jogador... Não, eu acho que mais emblemático difícil... é o Ganso. Exatamente. Mais do que o Marcelo. O Ganso é um jogador que todo técnico... Tinha sumido. Meio que olhava torto pro futebol. Se você pensar bem, com todo o talento do Ganso, é difícil acontecer isso daí, mas muitos técnicos olhavam meio torto pro Ganso. O Ganso foi oferecido para vários clubes. E vários treinadores falaram, não, o Ganso não se encaixa no meu esquema. O Diniz ressuscitou o Ganso. O Diniz ressuscita. O Diniz ele era ressuscita o reserva Ganso. no Fluminense. O Diniz ressuscita era quem batia a boca com o João de Oliveira ali, daí, não entrava. Por isso que a gente falou ontem do Vojvoda. Porque o Vojvoda é um técnico diferente hoje no futebol brasileiro. Porque ele consegue tirar leite de pedra. O Zé Wellison passou pelo Atlético Mineiro, os caras, passou batido. Botafogo foi o Caio, não é milagreiro. O Caio Alexandre saiu do Botafogo. Ninguém tinha pro cara. Foi pro Vancouver e tal. E aí quem pega o cara? Quem coloca o cara no time? Então esse é um treinador diferente. A maioria dos técnicos... Gente, a maioria dos técnicos é tudo igual. Nota 5,5, 5, 6. Aí só muda a gestão. Tem cara que sabe gerir o grupo melhor do que outros. Vou ampliar a pergunta, que sabe a gente colocar nessa discussão também, porque envolve seleção brasileira. Diante disso tudo que nós estamos falando, do Fernando Diniz mostrar que é um técnico realmente diferente e tal, precisa insistir no tal do Ancelotti, não? Não, eu acho o Ancelotti mais técnico, mais história, mais... Isso não quer dizer... O Fernando Diniz aqui, no Brasil, né? Os jogadores amam esse cara, bicho. Você percebe pelo... Sim, mas amam o Ancelotti também. Mas bom, pode ser, sei lá.
Não, eu tô falando pelo que eu vi ontem, das declarações todas dos jogadores do... Marcelo ontem... são devotos do Fernando Diniz. E muitos jogadores de seleção brasileira também, nesse primeiro breve contato que os jogadores tiveram com o Fernando Diniz, todos ficaram muito impressionados com o relacionamento humano mesmo que ele estabelece com os jogadores. Sabia que ele é psicólogo? O Fernando Diniz né? O Fernando Diniz psicólogo é igual o Papa torcedor de São Lourenço. Todo mundo fala. Os caras também ficaram impressionados com o Tite, mesmo o Tite nunca tendo trabalhado na Europa, né? O Tite impressionou bastante o grupo, né? O que eu acho é o seguinte, Flávio, um dia eu ouvi um amigo meu comentarista falar o seguinte, gente, mas a gente tem que pegar leve porque o Diniz, ele não tem o dia a dia do clube. Nenhum técnico que passou pela seleção teve o dia a dia do clube. Nenhum técnico de seleção nenhum técnico de seleção em nenhum lugar do mundo, né? Já foi-se o tempo em que, antes de uma Copa, a seleção ficava trabalhando 3 meses em algum lugar antes de estrear na Copa. Não existe mais isso, né? Na última aí, 10, 12 dias. Os caras foram para Turim antes. Eu acho assim, a grande sacada do técnico é você ter o dia a dia ali com o jogador. O Fluminense está dando certo primeiro, porque o Bittencourt apostou no projeto, manteve o técnico, né? Não abriu mão desse treinador que poderia ter ido para a seleção, e ele vai seguir no Fluminense até onde der. De repente, se o Ancelotti não vier, aí a CBF fala, agora a gente só quer o cara exclusivo aqui, que eu acho que não é legal. Essa exclusividade também, porque é bom, no dia a dia ali, o técnico vai trabalhando, vai observando, vai jogando contra outros times, vai jogando contra... Taticamente vai vendo coisas, falar, opa, né? Pode espelhar um Fluminense com a seleção, né? Eu acho assim, se o Ancelotti, no meio do ano, falar não, eu acho que a seleção está muito bem entregue. Agora, se você falasse, você escolheria Ancelotti ou Diniz? Eu escolheria o Ancelotti. E você, Sormani? Hoje, depois ainda no calor da conquista... desculpa, Ancelotti com Diniz, fazendo esse trabalho com o Ancelotti, que eu acho que não é... Seria um auxiliar, né? Sem problema nenhum, para depois trabalhar, porque eu acho que o Diniz aprenderia muitas coisas legais também com o Ancelotti. E meio com a promessa que o Diniz ficaria como técnico... Total. A seleção, eu acho depois que a proposta de trabalho, os dois, elas são conflitantes. Não dá pra trabalhar. O futebol que cada um... eles veem o futebol de um jeito. O Ancelotti vê de um jeito, o Diniz vê do outro. Ambos. Sim, não dá pra trabalhar junto. Não, é a minha opinião. Eu acho que não dá pra trabalhar junto. Entre o Ancelotti e o Fernando Diniz, concordo com essa. Pô, o histórico do Ancelotti é gigantesco. É imenso. Entendeu? Se eu tiver bala para contratar os dois, eu contrato o Ancelotti, óbvio. Agora, se ficar o Fernando Diniz, vamos aguardar. De repente, ele pode ser o cara que a gente tá procurando. E agora você vai ver. Nós temos quantos? Dois jogos de novo de seleção brasileira, né? Agora. Venezuela e Uruguai, depois Colômbia e Argentina. Isso é finito. Aí Venezuela e Uruguai. Eliminatória só em setembro do ano que vem. Brasil e Venezuela, vou torcer pra Venezuela. Rincon e Soteldo. É o Santos nos representando. Gente, pra CBF vai ser bem confortável essa situação do Fluminense ir longe, né? Chegar bem. Porque o Edinaldo fala, olha, escolhi o cara certo. Se for campeão, então, aí vai falar... Gente, eu acho que o Ancelotti não vem, cara. Ele não telefonou mais. Mas ele não renovou com o Real Madrid até agora. E sempre que perguntado, ele fala assim, calma, vai demorar ainda. Eu acho que não vem, gente. Não vamos brigar com a notícia. Eu apostaria... Você acha que vem ainda? Não, você acha que vem? Mica, ele tem contrato até metade de 24. Ele não pode falar que tem qualquer tipo de conversa com a seleção. Mas você apostaria que vem? Você apostaria hoje que vem? Hoje? Apostaria sim, aposto. Ele é o técnico da seleção. Não, ele é o técnico da seleção. A questão é se ele desistir no meio do caminho, entendeu? Que aí é o que a gente tá falando aqui. O Diniz arrebenta nos 2 próximos jogos, faz uma partidaça contra o Uruguai. A Argentina provavelmente deva ser no estádio do Corinthians, que está devendo aquele jogo lá do jogo do Covid. Ou em Brasília. Faz um grande jogo com o Messi em campo, Neymar arrebentando. Ganha a Libertadores no meio do caminho. Ganha a Libertadores. Pô, cara, aí aqui na mesa eu vou falar, eu acho legal o Ancelotti. Nós achamos legal o Ancelotti, mas, deixa o Diniz, vai.